Pra ele não ficar refletindo. Mas eu caibo largadão aqui, ó. Não, o cabelo cai, mas daí Olha fica, ali, aqui, fica olha esteticamente complicado, né? Fica esteticamente feio, entendeu? Cara, ninguém liga pra estética, não. Eu sei que não, o importante é o áudio. Vamos falar assim atrás, tudo. É. E eu que tô sentado com uma nádega num lugar e uma nádega em outro, entendeu? Tá, olha lá, vai. Vamos lá. O Cacau vai separar agora as Não perguntas. tá parado, já tô aqui, cara. Aonde? Na sua cabeça? Onde tá? É que eu que vou fazer as perguntas, então eu preciso das perguntas, entendeu? Então, por isso que eu falei que era pra eu fazer as perguntas, porque foi na minha caixinha. Mas, cara, é tu quem responde, não sou eu, entendeu? Vamos lá, vamos começar então. Mas se a pergunta foi na minha caixinha, pra quem que foi a pergunta? Não, é que, então, E eu coloquei na minha caixinha que Isso. quem ia gravar o vídeo? não sei. Eu e você. Ok, isso. E como é que funciona Na a dinâmica? ilha do sol. É sempre eu, é sempre... Bam, 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 bam. Não, cara, mas é que sempre eu faço a pergunta e você começa a responder. Nunca Então, pode mudar. claro que pode, mas você, Então! você tem as melhores respostas. Você poderia me passar. o Vitor, Pra mano. onde? Pra Você quem mais poderia ter nós me mandado iremos? as Só o perguntas, Cacau, mas eu também não ia ter como acessar, né? Porque o lance é que essa caixinha teve muito mais perguntas, porque eu disse que eu era com você. Ah, tá, Então mas... as pessoas estão querendo saber o que você tem pra falar. Mas eu falo também no BT Papo. Eu sei. Então tá bom, vamos começar. Muito bem, muito bem. Não, começa, não tem, tem aleatório? A gente tá em Londres. Isso é um bom aleatório. Fala no teu microfone, vai lá. Oi. Vê se ele... Pode prender no peito. Prende no peito. Não, né? mas é muito mais legal falar igual Não, mas não fala tão influencer. perto que esse microfone tem uma boca. Vamos falar assim. Não, pode falar perto. Pode falar perto. Quem tiver editando, edita. Inclusive tá pegando nos dois, eu tô vendo ali, viu? Ah, som. O quê? Tá estourando? Não, tá pegando nos dois. Tá pegando nos dois. Então eu fico aqui, eu faço assim, ó. Isso, eu acho Não, melhor. vai ficar... Não. Usa aí. Usa aí. Prende aqui na sua blusinha. Isso. Não, deixa. Não, eu tá quero, bom, então vai, eu quero tá bom. falar assim. Mas não tampa o microfone aqui ali em cima, ali, ó. O dedo. Eu sei, tô aqui assim. Tá, beleza. Vai. Vai. Começa então, BT Eu, Papo. eu nem tenho canal no YouTube, Vai lá. não. Tudo bem, gente? Tudo bem? Mas é que esse microfone tu É não que esse tem. microfone não é diferente. tão bom quanto Ah, o ele, seu. gente, ele quer dizer que ele tem canal no YouTube, entendeu? Aqui, Não, ó. os caras estão querendo me ensinar o microfone. Sigam o canal do Vitor Fontana, tá? Jornalista há mais de 20 anos. E ele não tá falando no microfone. Exatamente. Mais de 20 anos e tá botando o microfone na orelha. Exato. Você sabe o que é um microfone omnidirecional? Eu sei. Então, pô. Eu sei. Vai. Então, galera. Esse é o BT Papo. Sigam o canal dele. A verdade é que a gente tá quase 7 dias juntos. A gente não tá aguentando mais um ao outro. Eu aguento vocês. vocês Então que a não gente aguentam. tá gravando. Vamos rápido, porque eu tô sentado com uma nádega num banco, com uma nádega em outro banco. E nádega não é o meu forte. Mas você que arrumou esse enquadramento Não, desse sim, jeito. não, enquadra foi você. exatamente, E como é que a gente exatamente. podia fazer outro enquadramento? Como é que a gente faria outro enquadramento? Não sei, o canal é seu. Exato. Eu sei, mas tudo que eu sugeri foi negado, então eu não vou dar sugestão Você também. sugeriu Vamos lá. alguma coisa? 1000 coisas. Quando que você vai aprender a não sugerir nada e só reclamar na hora da gravação igual exato. Eu vou começar a fazer assim. Vamos lá. Ó, é o seguinte, eu abri minha caixinha aqui, tem várias perguntas, tá? E eu vou botar várias perguntas aqui para os nossos convidados, tá bom? Que os nossos convidados não, para os nossos amigos, mas eu também vou responder, tá? Claro, ainda bem, por favor, responda. Você quer ficar segurando? Pode ficar. Eu gosto, eu me sinto mais confortável segurando, eu me sinto que eu sou o host. Você é tipo aquela criança que tinha naninha pra dormir, né? Cara, eu tinha um cheiro de Marcela. Então. De Marcela, tu Que acredita? Marcela? Cara, Marcela é tipo um negócio que dá um cheiro. Não é Marsala? Ih, rapaz, a gente chamava de Marcela lá em casa. Marcela? Cara, enfim, era uma coisa Eu não sei cheia. o que é Marcela. Tinha um Eu sei que é cheiro. uma pessoa. Tinha Se um você se chama Marcela e ficou ofendida por causa do cheiro, Culpa minha mãe que já morreu. deixa aqui nos comentários. Pesou o clima muito agora. É, não, porque gente, eu era criança, eu aprendi Marcela, entendeu? Então, assim, e é um cheiro muito específico. E mal sabia que isso dava uma rinite e vários problemas respiratórios. Certo. Nesse programa aprendemos que Rodrigo Ibo tem alergia a Marcelas. Isso. Então roda a vinheta. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 95. Eu sou o Rodrigo Bibo, estou aqui com meu amigo Cacau Marques. 95, 96, 97. Exato, porque nós estamos em We're London. London, baby. Em London, man. E hoje um BT Papo diferente com ele, Vitor Fontana. E aí, galera, beleza? Animado. Uai, o que você queria que eu falasse? Eu queria aquela cara da foto. Aqui o BT Papo, você sabe que tá aqui no canal do Bibotalk, que é o nosso canal, mas também pode ser um pouco seu. Exato. Para isso, basta você se inscrever, ativar as notificações e dar o seu comentário. Principalmente se você gosta de Bíblia e de teologia, porque esse é o assunto também desse canal aqui. E quando você deixa o seu like, ativa as notificações, se inscreve num canal como YouTube esse... entende que você gosta desse conteúdo e passa a sugerir mais conteúdos como esse pra você. E limpa a sua timeline, para de aparecer Porta dos Fundos
Raimundos, Whindersson Nunes e MrBeast. Nossa. E última coisa, Insider! Não, Insider aparece aqui, velho. Aparece aqui. Não é que não aparece. Propaganda. Propaganda. Cupom Bibotalk, hein, gente? 15% no mês do consumidor. Já fica aí, tá bom? Que somado aos nossos 15%, soma com outros descontos do site. Aliás, eu Mas estou e se a Insider. pessoa mora em Londres? Aí a pessoa tem que pedir pra algum amigo trazer. Só que a pessoa pede muito em cima, a gente não traz. Né? Viu? Aconteceu? Um abraço pro Nassib. Não sabia que isso tinha acontecido. Um abraço, Nassib. Só quero dizer que eu e o Vitor estamos com saudade de você. Muita Queria muito saudade. te encontrar e te dar um abraço. Miguel, você é o cara. Tá, quer dizer que eu não quis encontrar ele? Mas não foi? Não, foi a Mari. Coitada da Maria! Foi a Mari, gente. Foi Você a Mari. acabou de fazer um argumento a partir do silêncio, você sabe, né? Não, é que eu fiquei de cara vocês falando isso como se eu não tivesse com saudade dele. Não sei, aí já não sei. Seu coração eu não sei. Mas vamos lá. Vamos. Pessoal, nós estamos aqui em Londres. A gente caminhou pelo caminho do C.S. Lewis e do Tolkien. Mano, pô. Descobrimos que os velhinhos aguentavam bastante andar, porque o Bibo não aguentou 2 passos, já queria encontrar um banco pra sentar. Mas ficou com medo de sentar num banco, aparecer um fauno, assim, sei lá. Então Exato. ele andou meio rápido. Aliás, a gente andou no caminho da Addison's Walk. Muito legal esse caminho. Ó, vou botar uma foto pra vocês aí. Foto! E foi muito legal, cara. Eles conversaram lá sobre Cristo, né? O mito que se fez carne. Foi um argumento muito importante pro Lewis voltar pra fé. Nós também fomos na St. Mary Passage lá. Você acha que quando a gente faz assim uma conversa andando, alguém grava e tal, ao invés de ser um podcast, é um podcast? É um podcast. Boa, olha aí. Ou no caso, pode ser um rodocast, Rodocast. né? Porque Boa. rodos, caminho. É. O que você acha? Se transmitir é cast, senão não. Exato. É boa. Mas transmitiu, né, pela biografia. Pela biografia. Pois é. Ou um Peripatéticos Cast. Horrível. Peripacast. O Peripatéticos. Bom, aí, ó, se você quiser começar o seu podcast aí. Sim, não sei. Peripatético. Cara, ó, falando nisso, a gente andando por Londres, a gente teve aulas e aulas com o Vitor Fontana, tá? Muitas Foi aulas, assim, cara. um seminário peripatético. Foi um seminário peripatético. Às vezes mais patético, às vezes mais peripatético. Uma característica do Vitor Fontana que talvez vocês não saibam. Bem, se você acompanha o canal do Vitor Fontana, o melhor canal de teologia do YouTube hoje, atualmente. Será que é? Não, da língua brasileira. Eu não vou me comprometer. É porque já tem em português o Bible Project, né? Então não dá pra competir com o Perdeu Bible a grande Project. chance de se chamar Projeto Bíblia. Projeto Bíblia. Cara, mas... Não, o Bible Project é muito bom, é verdade. É muito bom, Não dá pra muito bom. competir com o Mas é Bible que sim, é porque daí tem o desenho que ajuda na questão da didática, né? Não, mas cara, o projeto de conteúdo. Não, os caras dos são muito bons, são muito bons. é- Enfim, então o segundo melhor canal de Bíblia e Teologia do YouTube é do Vitor Fontana, em língua portuguesa. Mas é que Eu aí não vou tem me o. comprometer, eu tenho muitos amigos. Mas é que aí Eu tem me o Paulo comprometo. On, né, cara? Aí depois... Não, que é muito bom Quase também, não tá mas é que o colocando. Paulo... Não, ele tá colocando mais agora. Ele voltou a postar mais. Tá- Tem muita gente boa, né, mano? A gente já elencou aqui no BT Papo vários canais do YouTube pra galera seguir. Ouça os BT Papos que a gente já fez isso lá. Mas vamos lá, a gente esteve aqui em Londres. Inclusive, a gente gravou as palestras e tal. Vamos lá. Então, Cacau tem algumas perguntas que nós vamos tentar respondê-las para a glória de Deus e para você ser mais crente ou estúpido. Corta essa parte. Não, Às vezes a pessoa é estúpida. às vezes a mesmo. pessoa é estúpida. Exato. Assim, nenhum problema também. Não é pecado ser estúpido. Depende, né? Acho que é pecado ser estúpido e achar que não é. Exato. Qual que era a propaganda da formiguinha que fala pra estúpida? Era a tartaruga do... Era a tartaruga. Tortuguita. Nossa, estúpida. É muito Estúpida. bom, cara. Muito bom. É porque as nossas cabeças são de chocolate, estúpida. Era isso. Muito bem. Muito bem. Lembra da Philips? Eu acho que a partir de hoje o Vitor ou vai dar graças a Deus que ele grava sozinho, ou ele nunca mais vai querer gravar sozinho. Isso aqui é um caos. Isso aqui é um caos. Vamos. Eu gosto de caos, veremos no final desse episódio. Não que os vídeos do Vitor também sejam tão organizados assim também. Se você for para o canal do Vitor e achar que ele fala muito devagar, pode assistir em 2x. Ele não fala muito devagar. Assiste o Vitor em 2x, que Não. ele fica na velocidade do Iago. Isso aí é porque nós vivemos no tempo da aceleração. Como é que é o nome daquele filósofo lá que fala da aceleração? É o... Eu não sei o nome dele. É algum físico. Não é. Aceleração. Vamos lá, posso fazer a primeira pergunta, Vitor? Você está preparado? De 0 a 100 em 4 segundos. Nossa, que rápido. Vamos lá então. Eu acho que a gente... Tá saindo um sonzinho aqui. Deixa Não, o meu problema não é o som, não, É o cara. quê? É o cara apanhando ali atrás. Violência no The Chosen, galera. Isso aí, pra menor. Talvez nos inspire a Isso. bater um no outro. Boa. Vamos lá. Como o cristão deve reagir
quando o mal vem para as pessoas más? Nossa, boa essa, hein? Tipo, quando o cara que tá fazendo grau na moto cai. Tipo, quando a gente... Agora eu fiz piada, mas, por exemplo, quando você sabe que um bandido, ele vai fazer um assalto e há uma reação desse assalto e esse bandido vem a óbito. Entende? Eu acho que tem uma galera que tem fetiche nisso. E essa parada é um problemaço. Boa. Eu acho não. Tem uma galera que tem fetiche nesse tipo de conteúdo, por isso que tem páginas que são dedicadas exclusivamente a esse tipo de conteúdo, principalmente nas redes em que existe menos controle, menos controle por parte da própria rede de diretrizes e tal. Existem páginas que são inteiramente dedicadas ao cara que fez o mal e se ferrou. E se tem a página é porque tem público, e esse público é um cara que tem fetiche nesse tipo de parada. Parece pra mim o seguinte, existe uma má compreensão de que o pecado alcançou a todos nós, e nós todos somos miseráveis diante de Deus, carecendo assim da sua graça, da sua misericórdia. Então, o primeiro ponto pra mim é esse fetiche não é ele mesmo um desejo mórbido pela maldade. Esse fetiche não é ele mesmo uma vazão interna para uma maldade que está lá, com a qual eu não consigo lidar, e de repente, porque acontece com alguém que supostamente merece, então se torna legítimo que eu tenha essa ira, se torna legítimo que eu tenha esse desejo pelo mal, se torna legítimo que eu tenha essa inclinação para o pecado. Noé, eu imagino Noé lá na sacada da arca. Galera, se deu mal! Pois é, cara, eu olho para Romanos 9-11 e vejo, depois de um argumento teológico extenso do apóstolo Paulo, uma profunda tristeza e uma ambiguidade entre lamento e percepção da glória e dos desígnios de Deus, em que, ao perceber o destino daqueles que ele ama, ainda que estes que ele ama tenham sido seus parceiros e hoje sejam alguns deles seus perseguidores, e nesse lamento e nessa angústia em que Paulo disponibiliza a sua própria salvação a fim de que outros pudessem ser salvos, e eu começo a perceber que existe um outro caminho, no qual, no lugar de dar vazão ao meu ímpeto pela maldade e ao meu fetiche por aquilo que é mórbido, eu me torno profundamente consternado pela minha própria situação, constrangido pelo fato de ter sido alcançado pelo Evangelho na minha situação e compassivo em relação ao outro, ainda que isso não venha de mim. Se há algo bom, é que de repente eu me tornei compassivo sem que eu tenha nada dentro de mim. A inclinação dentro de mim é pro mórbido, a inclinação dentro de mim é pra violência. A inclinação dentro de mim é pro desprezo àquele que de fato merece uma punição severa. E de repente brota, como que por milagre, e na verdade por milagre mesmo, uma disposição compassiva. De onde isso veio? E aí, quando a gente olha para o próprio apóstolo Paulo, o que ele merecia? Certamente o que ele merecia não era o encontro com o Nazareno no caminho para Damasco. Mas o que a gente escuta é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Muito bom. Tu quer fazer um complemento? Não, eu só puxei pra cá porque estava muito perto dele e ia pegar o seu microfone. Beleza. Cara, isso inclusive me lembra, sabe o quê? Quando veio, por exemplo, o tsunami no Japão. Foi no Japão ou foi na Tailândia? Também teve no Japão. Teve no Japão? Qual foi aquele que matou muita gente em 2000 e... Aquele do filme? É. Aquilo é o quê? Tailândia? Tailândia? Não lembro agora. Indonésia? Pacífico, né? Sim, tem até o filme, inclusive, com a galerinha lá, Naomi Watts, tem o Tom Holland também, eu esqueci o nome do outro ator. E, cara, eu lembro que na época tinha um pessoal falando assim, né? Isso é juízo de Deus sobre uma nação. O terremoto do Haiti. Vixe, exato, terremoto no Haiti, quando algum tsunami... Tu já entendeu onde eu quero chegar, né? Não, cristãos falando sobre, falar tipo... uma parada e aí vem até a própria Covid, né? Isso é porque a Gaviões da Fiel fez um teatro que Jesus, teoricamente, na parte publicada, né, humilhado por Satanás, Deus mandou a Covid e tal, porque com Deus não se brinca. E parece uma certa alegria
em falar assim, viu, Deus tá punindo aquela nação pagã, porque por isso que mandou o tsunami, olha, só a cruz ficou de pé, a mensagem pro Japão e tal. Quem tirou os africanos da África e os colocou numa ilha que tem furacão quase todo ano e terremoto a cada 10? Os cristãos franceses. Então, era só isso que eu queria dizer. Uma outra coisa que eu quero incluir nessa pergunta aqui, porque alguém me perguntou, não achei a pergunta aqui agora, mas é alguém que pergunta se é pecado ele se sentir um pouco alegre. Um pouco alegre não. No fundo, foi isso que ele perguntou. É que eu não achei a pergunta exatamente, mas ele falou: é pecado que no fundo, bem no fundo do coração, eu tenha sentido um pouco de alegria porque o Charlie Kirk morreu. A pessoa perguntou. O cara falou isso. Ele perguntou isso. Aí a resposta que eu daria, que eu não escrevi porque eu guardei pra cá, e aí depois não guardei bem a pergunta porque eu não achei mais aqui, é que eu acho que existe algum nível, quando a gente está tão tomado pelas narrativas de oposição, algum nível de nós cria tantos elementos de antagonismo que automaticamente a gente às vezes é tomado por algum tipo de alívio. E não exatamente nessa história, porque nessa história o cara, né, ninguém tem a proximidade com ele para estar tão tocado assim. Eu confesso que eu não sabia nem da existência dele, cara. Mas assim, alguém que tenha feito mais mal direto com alguém, tipo, sei lá, alguém que... Sei lá, o assassino do seu filho. Vamos parar pra pensar, sei lá, seu filho foi vítima de alguma coisa na escola. Ou alguém, por exemplo, um cara, por exemplo, o chefe de uma gangue, de uma facção que aterroriza aonde você mora. Aí o cara morreu, certo? Bom, eu acho que num nível... porque eu acho que assim, o Charlie Kirk não tá tão próximo. Você tá muito tomado pela narrativa pra estar feliz porque ele morreu, entendeu? Porque tá muito distante de você pra ele ser tão influente na sua vida. Agora, um cara mais próximo assim, eu acho que em algum nível existe algum tipo de alívio que é automático. Mas isso denuncia a carnalidade e não a virtude, entendeu? Boa. Denuncia a carnalidade e não a justiça, sabe? Boa. Eu quero voltar no Charlie Kirk daqui a pouco, mas primeiro eu quero falar do líder de facção que eventualmente faleceu e a pessoa está debaixo desse domínio absolutamente mórbido e que é tão comum no contexto brasileiro. A sensação de alívio, a perspectiva de um futuro diferente, o imaginar as possibilidades agora que não se está mais debaixo daquele domínio é absolutamente legítimo. E ela é perfeitamente possível e conciliável, essa sensação, ela é perfeitamente conciliável, ao mesmo tempo de acontecer, de você ser capaz de se compadecer, eventualmente esse cara tinha um filho. Que agora está sem o pai. E que, eventualmente, esse cara é filho de uma tiazinha do coque que orou e liderou um círculo de oração e orou por esse cara a vida inteira e esse cara nunca se converteu. E morreu. Então, é perfeitamente possível você, ao mesmo tempo, na ambiguidade e complexidade das relações humanas, você sentir alívio, você ter uma nova perspectiva de futuro, que muitas vezes não é real, porque é a cabeça da hidra. Você corta uma, sobe outra no lugar. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque isso é uma outra questão, é uma questão de ingenuidade versus percepção de ambiente socioeconômico-político, é outra história. Aqui a gente está no campo da ética e da moralidade ou no campo do discipulado. Sim. E nesse campo é perfeitamente possível você ter essa percepção de que existe esperança, apesar dessa esperança florescer a partir de uma morte. Da morte do mal, né? Na cabeça da pessoa é a morte do mal. Então esse cara representa o de um mal mal. mais objetivo, não é um mal geral. E ao todo mundo é mesmo ruim. tempo Exato. ser capaz de se compadecer dessa hipotética mãe, desse hipotético líder de facção que orou a vida inteira e agora ela não tem mais o filho e não teve a oração respondida e se compadecer. Então, o mundo é complexo. Dito isso... Não, mas antes do Charlie Kirk eu quero botar um negócio sobre isso aí. Pode falar. Eu acho que a ingenuidade não é só uma ingenuidade histórica, no sentido de que a morte de nenhum mal nunca evitou que as ideias maus continuassem, ou aquela frase que a gente fala, você mata hereges, mas não mata heresias, né? Assim, você mata maldosos, mas você não mata maldade, né? Eu acho que vai um pouco além disso, acho que tem uma razão teológica nisso também. Aí, assim, é uma compreensão muito particular minha, mas eu realmente tento levar isso de forma bem insistente na minha vida. Eu acho que a história de Caim e Abel
junto com a história de Jesus, eu penso na morte de Abel como... Isso a partir, inclusive, do Miroslav Volf, tá? A morte de Abel como um sacrifício que Caim faz para sua justificação. No caso, como a sua justiça estava totalmente relacionada com o fato de Abel ser justo, ele mata Abel para que o justo seja ele. Então, está totalmente relacionado. Essa ideia não é minha, é do Miroslav Volf, né? Inclusive o Tim Keller ecoava nas pregações dele. Algumas vezes ele citou essa ideia do Miroslav Volf. Pensando que nós temos Jesus Cristo que morreu para de fato nos justificar, eu gosto sempre de me lembrar que a morte de ninguém faz o mundo melhor a não ser a morte de Cristo. Eu acho que... Porque nenhuma morte é uma morte sacrificial que transforma alguma coisa em justiça, sabe? A não ser a justificação de Jesus Cristo. Então, isso me ajuda a lidar com essa possível ingenuidade. Não é só uma questão de que na prática não funciona, porque também não funciona, mas porque no ponto de vista teológico também não funciona, porque eu já tenho Jesus Cristo morrendo por mim e não preciso que outro morra por mim, entendeu? E eu acho que aí, entrando na pergunta da pessoa, qual é que é a pergunta mesmo? Se ele sentir alegria pela morte do Charlie Kirk. Eu acho que aí volta para a primeira resposta que o Vitor deu. Entende? E aí, juntando com o que o Cacau acabou de falar. Porque na cabeça dessa pessoa, talvez o Charlie Kirk representasse um discurso... pela forma da pergunta é isso. Exato. Então, na cabeça dele, o Charlie Kirk representa um discurso de... Gente, eu não conheço, tá bom? Eu não sei, eu nunca acompanhei nada, tá? Eu não me posicionei em relação a isso, tá? Então, assim... Mas pelo que eu ouvi de algumas pessoas, né? Que, inclusive, falaram que sentiram alegria em relação a essa morte. É porque na cabeça deles e na forma deles entenderem o mundo, o Charlie Kirk, ele promovia um discurso de ódio, disso, daquilo lá. Então, para eles, assim, é menos um cara promovendo esse tipo de coisa. Mas né? e aí... Só que é o seguinte, eu acho que aí entra em tudo que os dois já falaram. Não, entende? mas eu acho que tem coisas específicas a respeito do Charlie Kirk para serem ditas. Isso, agora vai, sua... Câmeras close. Eu acho o seguinte, quando a gente está falando da morte de alguém, quando a gente está falando de uma morte violenta, como foi o caso da morte do Charlie Kirk, a gente está discutindo questões últimas. O que eu estou querendo dizer com questões últimas? Eu estou falando a respeito daquilo que existe de mais drástico na experiência humana. Você está falando de uma pessoa discursando na frente de uma série de outras, Exato. Sendo brutalmente assassinada. Na frente da família. E que também gerou fetiche de um monte de gente. Olha, várias naturezas, inclusive. Uma das coisas que foi pouco dita a esse respeito é o bando de cristão imbecil, é o bando de cristão sem noção, é o bando de cristão sem um pingo de senso da realidade compartilhando essas cenas. Nossa, mano, não fala isso. Cara, você é um idiota pra fazer isso? Não, bem idiota mesmo, cara. Então, Aliás, eu vi a cena num feed de cristão. Não, pois é. Eu não vi em nenhum meio de portal de comunicação. No WhatsApp, o que você tá fazendo mandando isso pros outros? Você tem cocô de passarinho na cabeça? Nossa, mano. Cocô de passarinho é mais útil do que o que você tem na cabeça se você é desse tipo de pessoa. Se reexamine, sabe? Se converta. Agora... cara, dito isso... Bom. Concordo, gente. Ó, ele falou em meu nome aqui agora, também. dito isso, a questão, ela é brutal. A questão, ela é última. A questão é das últimas consequências. E que tipo de arrogância nós temos se, a partir de um conhecimento de recortes, porque é isso que a esmagadora maioria de nós brasileiros temos a respeito de quem foi Charlie Kirk, ou de quem é o assassino. E eu diria, sobre quem é o assassino, todos nós temos apenas alguns pequenos recortes. Que tipo de arrogância epistêmica é a minha que, a partir de um conhecimento de pequenos recortes, cujos retalhos para elaborar uma narrativa sequer fui eu que fiz a partir de pesquisa elaborada, eu vaticinar isso ou aquilo. O cara tinha que morrer. Caramba, cara, o cara tinha que morrer? É sério? Que arrogância eu preciso ter? Eu nem tô entrando no lado desumano, eu nem tô entrando no lado de você não pensar na família do cara, eu nem tô pensando no lado de você, de repente, pensar que, poxa vida, a democracia não se faz assim, entre outros... E por falar nisso, até... Do amor ao próximo, que isso pra mim é o óbvio, o lulante. Mas pra além disso, cara, quanto revela de arrogância da minha parte que a partir de pequenos recortes de uma narrativa eu seja capaz
de vaticinar se uma pessoa deve viver ou não. Gente, só isso, só essa arrogância epistemológica revela duas coisas muito brutais. A primeira delas, eu acho que eu sou igual a Deus. E isso é muito grave. A segunda é que a gente é muito burro. É muita burrice. E aí eu queria concluir, às vezes, a peça ficcional, ela revela mais a respeito do autor e da realidade do que o ensaio filosófico. E então eu quero recorrer à obra ficcional para tentar trazer um pouco de luz aqui. Se você acha que o pior vilão é o Charlie Kirk, ou se você acha que o pior vilão é a esquerda, de um lado ou de outro... Não, só lembrando que é o seguinte, tem gente de direita que já desejou morte de gente da esquerda também, né? E pouco se fala isso, né? A galera também que silenciou aí, né? Eu te trago o microfone. Obrigado. É verdade. É que os dois lados já desejaram a morte um do outro, entendeu? Não, vamos lá. Teve cristão conservador que comemorou a morte da Marielle. Pronto, tá feita a equivalência que você queria fazer. Exato. Tá. Opa! Feita essa consideração, eu queria trazer, já que a gente caminhou o caminho de Edison, eu queria trazer o Tolkien. Certo. Ao ler o comecinho de Senhor dos Anéis, o Frodo faz a seguinte pergunta pro Gandalf. Poxa vida, não era mais fácil ter matado o Sméagol? Será que a gente não deveria ter assassinado o Gollum? Merece a morte, é isso aí. E a resposta do Gandalf, ela é monumental, na minha opinião, e uma das grandes peças de intelectualidade do Tolkien é essa resposta que ele diz o seguinte: Frodo, por um acaso você é capaz de trazer de volta à vida alguém que morreu sem merecer? Então por que você se julga árbitro de dizer quem merece morrer? Boa! Então, a gente está tomando decisões intelectuais a respeito de vida e de morte sem saber nada a respeito da vida daquela pessoa, do que ela fez, de como foi a família dela, de quem ela conheceu, de quem ela deixou de conhecer, de como foi o domingo de manhã dela na igreja, quais foram as frustrações que essa pessoa teve com Deus, quais foram as suas batalhas sozinhos diante de crises de fé, quais foram os seus amores, quais foram os seus dissabores, quantas vezes essa pessoa foi agredida, quantas vezes essa pessoa foi agressor, quantas vezes essa pessoa sofreu bullying, quantas vezes foi ela que fez, quais foram as notas delas nas provas de física, E tudo por quem isso... ela se apaixonou, por quem ela rejeitou, quem ela se apaixonou e não se apaixonou por ela. A gente não sabe nada a respeito da vida daquele indivíduo e prontamente a gente já diz, não vale a pena que aquela pessoa viva. Eis o pecado de Adão. Diante do fruto do conhecimento do bem e do mal e de tê-lo comido, Deus se aproxima de Adão e, sem ainda tê-lo punido, pergunta: Adão, você comeu do fruto que eu disse para que você não comesse? E Adão prontamente diz: a culpa é sua, Deus. Foi a mulher que você me deu. E quando nós dizemos qualquer coisa a respeito de um ser humano e que esse ser humano ele não mereça a vida, nós estamos dizendo para Deus: você criou errado. É verdade. Boa. A culpa é sua. Você criou errado. E quando a gente rouba, a gente diz para Deus: a culpa é sua, você não me deu o suficiente. E quando a gente mente, a gente diz para Deus: a culpa é sua, a realidade que você me deu não me serve. E quando a gente cobiça o que é do outro, a gente diz: Deus, a culpa é sua, porque deu para ele e não deu para mim. Então, essa sensação, nenhuma coisa ela é útil. Ela revela o meu coração e a minha profunda dependência da cruz. Muito bom. Ela revela quem eu sou e a minha profunda dependência de quem é Jesus. Ela revela que eu preciso nascer de novo. Ela revela que só existe uma saída para quando a questão é última e sobre quando a questão é morte. É olhar para aquele que venceu a morte. É olhar para aquele que olha para a morte e diz: isso não é a palavra final. E depositar nele, aquele que domina vida e morte, que diz à morte: você foi vencida. Depositar nele a minha esperança de que é ele quem sabe lidar com isso. Muito bom. Desculpa pregar. Isso aí. Não, queremos Preach, mais. brother. Preach. Preacher. Vamos lá. Ó, Vamos encerrar, né? Vamos Vai encerrar Vamos já? encerrar depois dessa. Olha, ó, eu tinha parava com essa. várias perguntas. A gente faz nos outros BT Papos. Não, vai lá, vamos continuar. Vai continuar? Vamos continuar. Mas Mas eu eu achei vamos fazer um recorte dessa e deixar Não, separado. tem que fazer, tem que fazer. vamos É lá. isso mesmo. Não, perfeito, cara. Acho que não tem nem o que acrescentar mais sobre isso. É isso mesmo. E que você
com essas palavras, fundamente mais a sua fé em Jesus Cristo, né? Vamos lá, vamos tentar pegar uma aqui que a gente responda mais rápido e depois pegar mais uma pesada. Eu vou ficar Vitor, Marvel ou DC? Mentira. Não. DC pra BC? Gosta de devocional? Indica um para 2026? Solo, Eugene Peterson. A Bíblia todo o ano todo, de John Stott. Só que a Bíblia todo ano todo começa em setembro, tá? Então se você começar agora, dá pra... Boa, verdade, ele segue o calendário litúrgico, Ele né? segue o calendário litúrgico. E assim, ele põe a Bíblia junto com o calendário litúrgico. Então, pro Natal cair no Natal, ou seja, pro começo do Evangelho cair no Natal, você tem que começar em setembro. Mas se você está vendo esse vídeo em outro momento, tá tudo bem. Começa. tudo bem. Mas o solo é muito bom também, do Eugene Peterson. Acho que hoje quem tá lançando... Hoje é pela editora da Plenitude, se eu não me engano. Plenitude. Ou então aguarde aí o devocionário do Bibotalk. Why not? Por que não? Por que não? Queremos. Você lembra quando a gente escreveu o devocionário pro Alex e pra Lu? Sim, a gente escreveu o Start, né? É o Start, É um é. devocional pra... Cara, é bem legal. Não sei se está em produção ainda, mas por alguns anos eu escrevi o Start. O Start para o Dia. Era da União Cristã, se eu não me engano. E é um devocional voltado para adolescentes. Era mesmo. Vamos lá, tem uma aqui que eu não vou colocar porque eu quero fazer um programa sobre ela. Boa. Eu poderia fazer um devocional Café com Jedi. Aí te visto de mestre. Cara, chá com Deus Filho. Vamos lá, eu vou botar mais uma aqui que é média, não é nem pesada nem leve, mas é assim, mais corriqueira, menos teológica. Por que é tão difícil sair de uma igreja? Igreja nada saudável. Nossa. Porque você tem laços ali. Vínculos, né? Os vínculos são muito difíceis. O que eu mais ouço é isso, Vitor. Assim, ó. Cara, essa igreja que depois que eu comecei a acompanhar vocês, é muito comum isso, né? Eu comecei a acompanhar vocês, ouvi o BTcast, tô seguindo esse canal, li esse livro e tal. Mano, percebi que a minha igreja não é saudável. Mas, mano, eu cresci aqui, nasci aqui. Nossa, e o pastor é tão gente boa. Entendeu? Ou, nossa, minha família tá aqui, é uma galera tão legal, a gente come depois do culto, a gente faz almoço, penso numa galera legal. Mas, mano, a pregação e o ensino bíblico é bem complicado. Eu cresci aqui, eu nasci aqui, Gabriela. Então, eu tô brincando um pouquinho com a música, mas a ética da Gabriela é um pouco isso. É a teologia da Gabriela. Cara, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser ditas sobre isso. A primeira delas é, se a questão é de vínculos e eu nasci aqui, eu cresci aqui, formei laços, de fato é tudo muito difícil, mas a gente precisa entender que uma pregação que foge do evangelho não é meramente um artefato cultural abstrato que alguém está lá falando e serviu mal a sua intelectualidade porque falou mal. Não é isso, cara. Provavelmente as estruturas da sua igreja estão contaminadas por essa pregação equivocada, gerando situações de, se não abusos, situações equivocadas para a vida, decisões ruins que se toma na vida por causa dessas pregações, vidas que sofrem sem que esse sofrimento fosse necessário. E um atraso de vida missional muito grande, uma igreja que não vai. Então, tem consequências concretas quando se prega algo distante do evangelho. Assim sendo, esses laços que a gente tem, esses amigos que a gente deixa ali, esses familiares que estão ali, têm uma chance de perceber que aquela igreja, do jeito que ela é, trouxe algumas verdades. Talvez tenham conhecido o evangelho e Jesus de verdade ali, mas as prejudica como essa comunidade é hoje. A chance que eles têm é você saindo. Então eu acho que esse é um primeiro ponto. Já conversei, já falei, não adiantou. Você saindo, talvez seja a chance que aquela pessoa que você tem vínculo e que você ama, perceba que essa situação é grave o suficiente para você estar em outro lugar. É verdade. Então, esse eu acho que é um ponto importante. Sabendo que é dolorido, sabendo que não é fácil. A pergunta é, por que não é fácil? Porque a gente tem vínculos. A segunda coisa é você que... E toda ação, assim, de disciplina, vamos dizer, nesse caso aqui, no caso você tá meio que disciplinando a igreja ou a liderança, né? Ela dói mais para quem ama e para quem tá consciente da necessidade dela. Sem sombra de então, dúvida. assim, né? Um outro cenário é um cenário de uma pessoa que conhece a Jesus Cristo numa igreja desse tipo, já mais velha. E geralmente, no contexto evangelical,
existe um discurso de que a sua vida pregressa no mundo, ela precisa ser abandonada e jogada fora, o que é verdade. Mas dentro desse discurso de abandono e de jogar fora o passado, muitas vezes a pessoa interpreta tudo que eu vivi no passado foi uma grande mentira, e o que eu vivo agora nesse novo contexto evangélico, que ela ainda não descobriu que é um contexto evangélico que prega mal a palavra ou não prega a palavra, agora é a verdade. Então o que eu estava no mundo era mentira, o que eu vivo agora nessa igreja é a verdade. E então ela começa a descobrir que essa verdade não é tão verdade assim, porque a igreja que ela tá prega um evangelho diferente daquele evangelho que está no texto bíblico. E dói você admitir para si mesmo que viveu uma mentira outra vez. Isso dói. Poxa vida, eu vivi uma mentira de novo. Como Pode dar um efeito rebote de desistir da fé, né? Assim, tipo... Para alguns isso acontece efetivamente. Para alguns isso acontece efetivamente. Eu, como calvinista, talvez elaboraria isso. Nunca foi eleito. E a maneira como isso é elaborado é o de menos. É o de a menos. elaboração teológica sobre isso eu acho que é o menos importante. O que eu poderia dizer para combater essa sensação é o seguinte: nem tudo que você viveu quando você estava no mundo foi uma mentira. Se o seu pai, ímpio, que não conheceu Jesus, te amou, e você sente que ele te amou de verdade, ou a sua mãe, que era ímpia e não conheceu Jesus, te amou, e você sente que ela te amou de verdade, isso não foi uma mentira. E você estava no mundo. Foi amor de verdade. Se aquela vez que você ainda não era convertido, mas você viu um amigo seu da escola triste, chateado, e você ficou chateado também, e você quis ir lá consolá-lo, cara, isso foi de verdade, isso não foi mentira. Da mesma maneira, o que você vive hoje numa igreja que não prega o evangelho é equivocado e precisa mudar. Precisa mudar, inclusive, porque o evangelho que você prega para quem é de fora, quando a pessoa for com você para sua igreja, ela vai ouvir outra coisa. E cabe a você discipulá-la no caminho certo depois. Então você precisa sair. Entretanto, nem tudo que você está vivendo nesse contexto foi uma mentira. O evangelho de Jesus Cristo se pregado na cruz, que se entregou por você para te salvar e para que você tenha vida eterna, não é mentira. Então nem tudo que você viveu na igreja abusiva, nem tudo que você viveu na igreja que não prega o evangelho, nem tudo que você viveu na igreja da prosperidade, anátema, nem tudo que você viveu ali foi uma mentira. Agora você descobriu algumas coisas e chegou o tempo da maturidade. E por isso fica tão difícil, né? Porque você sabe que muita coisa ali é verdade, né? Então... Mas essa é uma diferença que até numa relação pessoal, em termos de um abusador, falando que existem igrejas que são abusadoras e abusivas, né? O pessoal coloca isso também, né? Puxa, mas ele é o amor da minha vida, foi em algum momento o amor da minha vida e tal. Claro, você vai ter, né? Uma relação em que você está sofrendo um abuso, né? Ou sofreu em algum momento. Você tem momentos que não são de abuso, né? E na igreja é a mesma coisa. Você tem momentos, é complicado isso, né? Eu sei que você está dizendo no sentido de que você não está invalidando nada disso, e não está mesmo, mas também torna mais difícil, né? Também por isso é tão difícil, né? Claro. Vou fazer essa aqui, ó. O que você acha dessa aqui, Bibo? Vamos lá. Eu sou um sommelier de perguntas. Como será o céu? Você gosta dessa? Não, essa aí é o mas céu. Mas não vai perguntar onde, é como. Tá, como? Vai ser bem... Imagina aqui... I can only imagine. Imagina aqui... Não, I can only imagine. Tá bom. Imagina aqui sem pecado. Olha só que legal. E tipo, e sabe, a rua vai ser de ouro. Então aquilo que é muito importante pra nós aqui, no céu vai ser chato. Aqui, ó, eu vou fazer uma sequência da pergunta que a gente acabou de Vai fazer. lá. Como comunicar o meu pastor que estou indo para outra igreja? Deixa eu ver aqui se alguém tentando me comunicar através da caixinha. Não é. Posso... Manda um pombo correio. Dependendo do contexto, você não precisa comunicar. Se o lugar... Isso é situacional. Depende da igreja que você está saindo, depende de quem é o cara, depende de um monte de coisa. Você vai ter que fazer essa avaliação, não estou aí com você para fazê-la. Mas se o pastor da igreja que você está saindo é um falso pastor, você não precisa comunicar pastor nenhum, você nunca teve um. Nossa! Né? Então, esse é uma possível situação. Exato. Que eu não sei se é essa. Sua, né? Né? Mas a pergunta não foi se eu preciso, foi como eu faço, né, para comunicar.
E aí, é o seguinte, se o seu pastor não é um falso pastor, você talvez não tenha medo. Chama e conversa. Cara, Não, mas assim, às vezes tem um medo pela distância. Eu consigo entender isso. Por isso que eu botei um talvez. Mas se tem a relação... O cara nem fala contigo. Não, o pastor nem fala mas- contigo, você mas- nem sabe o jeito que você congrega Mas ali. a distância... Ele tá falando da reverência. A eu acho. distância em distância. Nós estamos distantes de Oxford e distantes de São Paulo. Só que de um a gente tá muito mais distante que o outro, entendeu? Então, existe um tipo de distância que é a proximidade de pastoreio, mas não há a intimidade mais profunda. E essa distância, às vezes, cria algumas dúvidas sobre como que ele vai receber. A verdade é que como ele vai receber é problema dele, não é problema seu, tá? Ser sincero, ser autêntico é uma coisa que você pode controlar. O que o outro vai fazer com a autenticidade que você fez não é tanto problema seu, é problema dele. Então, estando do lado do pastor, que já teve essa conversa algumas vezes, cara, seja autêntico. Ele é que tem que lidar com a sua autenticidade. Seja sincero, não seja cruel nem nada, né? Seja sincero e autêntico. E para o pastor que tiver esse tipo de conversa, que talvez esteja ouvindo aqui, que certamente não foi quem fez a pergunta, que a pergunta não é um pastor, eu digo, você precisa aprender a deixar as pessoas irem embora, tá? Porque todas as alternativas a isso são abuso, tá bom? Uau. Então, Cacau, eu tenho algo a dizer sobre isso. Porque assim, a gente sente quando uma pessoa vai embora da nossa congregação porque a gente se Sente. dedicou. É. Tô falando aqui de pastor genuíno Sim, e tal. sim, A é. gente se dedicou Sente- e tal. sente bastante, A gente, às vezes a gente vai sentir saudade. isso, Mais do que sentir que a pessoa não tá mais com a gente porque é o meu ministério. A gente vai sentir saudade. É. Isso é legítimo. Não tô entrando nisso. Isso. Agora, ninguém sai da minha igreja. Ninguém nunca saiu da minha igreja, Cacau. Vamos ver. Ninguém nunca saiu da minha igreja. Porque a igreja não é sua. Não é porque a igreja não é minha. Poderia ser isso, mas porque a minha igreja, ela crê no credo apostólico. Minha paróquia é o mundo. A minha igreja, ela crê no credo apostólico. Então, a igreja é uma. Exatamente. A igreja é uma. Quando Priscila e Áquila mudam de cidade, vão de um lugar para o outro, Paulo não vê nesse casal alguém que os abandonou ou que abandonou a sua igreja. Jesus apareceu na hora, bem Jesus com uma trilha apareceu sonora. agora, né? Jesus aqui, ó, validando a resposta. A igreja é dele. Não, Mas aí, não, tá não expulsando o demônio aí da mulher. Paulo vê em Priscila e Áquila missionários, cara. Então, eu não acho que exista. Isso eu não tô falando para você que é membro e tá indo para outro lugar. Eu tô falando para você que de repente é pastor, vocacionado, seminarista. Isso. Cara, a igreja é uma. A pessoa tá indo para um outro lugar diferente, você ora por ela, você a envia e você crê que o discipulado que você fez vai surtir efeito ali e alcançará pessoas e transformará gente. Eu quero trazer um outro ponto dessa pergunta, queria ver a resposta de vocês. Porque às vezes assim também tem esse lance, né? Como comunicar o meu pastor que eu vou sair de igreja. Cara, aí eu penso o seguinte, de repente você está saindo dessa igreja por uma questão teológica ou algumas questões teológicas. Se você nunca conversou com essa liderança sobre essas questões que estavam te incomodando, a minha sugestão, não sei a dos meus amigos, não faça essa sugestão agora na conversa de saída. Entende? Comunique a saída. A não ser que o pastor pergunte. Então, ele vai perguntar. Ele vai, mas por que você está saindo? Tá, mas por que tá saindo sim. Sim. Cara, aí eu digo o seguinte, cara, faz então um resumo, entendeu? Ou faz uma coisa mais blasé, porque agora também não vai ser hora de você querer discutir teologia com o pastor da igreja que você está saindo, na minha opinião, entendeu? Depende do nível do problema. Depende do nível do problema, por exemplo. Não, porque, por exemplo, o caso que o Vitor colocou antes, de você, de uma espécie de saída crítica, deixar claro é bom. Entendeu? Deixa claro. Mas aí eu acho que assim, deixar claro é bom, mas às vezes, cara, você vai estar arrumando uma sarna pra se coçar na saída. Se não arrumou, deveria ter arrumado essa sarna pra se coçar antes. Uma coisa é certa, para você que fez essa pergunta. O simples fato de nós três aqui temos Visões ligeiramente diferentes. de como aplica. Eu acho que os princípios são exatamente os mesmos. Exato. Mas de como aplica, isso é situacional e tal, isso deveria dar para você uma tranquilidade, uma liberdade, uma leveza para poder dizer o seguinte, olha, dentro da minha situação, talvez não tenha a resposta ideal. A que eu consegui chegar foi essa. Como falam os anglófonos, né? There's no easy way to do this.
Então, a que eu consegui chegar foi essa, e o que eu posso garantir é que eu orei a respeito e que eu pude ponderar bem e que eu busquei conselho. Busquei conselho até com o Bibo, olha só. Então... Tá feio. Então, tenha leveza com isso. Por último, eu acho que tem uma coisa que... Tem que ser colocado. Que é importante aqui, cara. Perdi o fio da meada. É tão importante que foi embora. Mas olha aqui, ó. Cara, é o seguinte, se você nem conversava com esse pastor antes, continua não conversando e vai embora. Entendeu? Se é um cara que sabe da sua existência... Lembrou, óbvio. Lembrei. É o seguinte, cara. Talvez você esteja esperando um sinal miraculoso de Deus. Mas Deus ainda não falou. Mas eu estou esperando Deus dizer, eu estou esperando Deus dar a orientação. Não, senta aqui, cara. Aqui, ó. Aí, isso. Aí, ó. Pronto, vai, Vitor. E assim, cara, se é o caso de você estar numa igreja que não tenha pregado, que não pregue a palavra, que você vai sair por causa disso, eu não sei se é o caso. Tá? Mas se for o caso, Deus não vai te dar esse sinal. Ele já deu. Verdade. É verdade. E ele deu a escritura para você. Então, às vezes, a gente está caçando sinais de Deus e a revelação que Deus deu acessível pra gente, já pronta, a gente ainda não leu inteira, a gente não se dedica a interpretar, buscar tentar entender, sabe? E aí, não, mas eu tô procurando o direcionamento de Deus. Quando ele der, aí eu vou conversar com o pastor. Cara, assim, numa boa, se você tá nessa, o sinal já tá dado, sim, boa. Sabe? Digo com tranquilidade, Rodrigo Bibo. Falo com tranquilidade. Vamos pra última? A última, vamos. Última. Que a Mari quer fazer o almoço. Tá fazendo já. Vocês ouviram aí o barulhinho aí, alguns barulhinhos. Mas é bom, a gente gosta dessa vibe, assim, autêntica. Lo-fi. Né? Autêntica. Já que a gente é falso nas nossas posturas, a gente é verdadeiro no nosso som. Brincadeira, tô brincando. Porque sempre tem essa coisa, né? Às vezes as pessoas até perguntam, né? Como é que faz com a admiração que eu tenho pro produtor de conteúdo da internet? Aí eu sempre falo, é que você não conhece. Exato. Essa postura minha aqui é falsa mesmo, porque eu não sou assim, eu sou assim. É verdade. Não... Essa barriga minha também é falsa, tá, gente? Falsa, Não é verdade, minha calvície também é falsa, tá, gente? Tem uma almofada aqui embaixo. É filtro! Na verdade, eu tô super fit. Eu só não mostro o shape porque é pecado. Não quer provocar aí, né, as irmãs aqui. Exatamente, modéstia masculina. Vamos lá. Eu tinha uma aqui, mas eu tô achando que ela tá um pouco longa pra gente... mas vamos lá, vai. Não. Com base em 1 Coríntios 1,18, não podemos ser cristãos diplomáticos? Eu acho que é o que fala do escândalo, né? 1 Coríntios 1,18. Vamos abrir aqui, 1 Coríntios 1,18. Eu acho que uma das coisas eu devia ter conferido antes, né? Porque vai que enquanto você confere, vamos lá. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mas, gente, que salto interpretativo. Eu também acho, porque aqui é a mensagem que é a loucura, não você que é diplomático ou não. Meu Deus. Que salto interpretativo. Vocês estão sendo pouco diplomáticos com a pessoa que fez a pergunta. Deixa eu ser mais diplomático. Não, não tô, eu entendi, eu acho que você ouviu essa pregação de alguém, porque é loucura mesmo, tem que arrebentar e tal. E a questão é a mensagem. Entendi. A questão é a mensagem. Seja fiel à mensagem. A mensagem vai te fazer mais amoroso, porque 1 Coríntios também é o que fala pra amar, né? Posso falar uma parada? Fale uma parada. Assim, não é um exemplo de vida familiar pra ninguém. Mas o maior diplomata brasileiro morreu na loucura. Foi, né? Tá? Estamos falando de quem? Nós estamos falando... Do Oswaldo Aranha, do Sérgio? Do Sérgio. Do Sérgio. Morreu na loucura do mundo, não na loucura dele. Exato, mas assim, ser diplomático, cara, é estar no meio do confronto. Sim, perfeito. Então, assim, vamos lá. Eu vou elogiar a mim mesmo. Só pra dizer, eu não acho que é o Oswaldo Aranha, acho que é o Sérgio também, tá? Tá. É só porque eu fiquei na dúvida. Sérgio Vieira, não, que você falou loucura, eu falei, mas ele ficou louco? Sérgio Vieira de Mello. Sérgio Vieira de Mello. Tá? Mas o que era o Sérgio Vieira de Mello? Eu não sei como o Oswaldo Aranha morreu. Foi o principal negociador brasileiro entre líderes globais que estavam em conflito. Então trabalhou no Oriente Médio, teve um impacto monumental. Morreu no Timor-Leste, né? Teve um impacto monumental e morreu num ato terrorista. Tá?
Então teve um impacto monumental, é um baita de um cara, mas na vida pessoal é uma tragédia. Mas assim, o Sérgio Vieira de Mello, ele era diplomata e morreu no atentado terrorista. Então às vezes a gente acha que ser diplomático é deixar de Passar lado... pano, é passar pano. Passar pano, é deixar de lado Não a se envolver em radicalidade, conflito. não se... E aí eu vou fazer o autoelogio, e autoelogio é um negócio terrível. Terrível. Então, Mas faz que a gente confirma. Mas a gente tá aqui, nós descobrimos nossa missão, nós três, que é sermos o espinho na carne um do outro. mas eu tô- Que é quando algum de nós estiver se achando muito, a gente... Só que o Vitor é muito elogioso pra conosco também. Exato. A gente não é tão elogioso assim, a gente gosta de... Então o que acontece? Eu tenho esse negócio de aceitar uns debates com gente que pensa muito diferente de mim. E as pessoas esperam que eu vá lá bater no sujeito. Ah, entendi. E a Tinha que ter chamado o Iago, nada a ver esse cara aí. E a pessoa se decepciona com a minha postura, porque é uma postura de diálogo, é uma postura de carinho, é uma postura de amor. Sim. E aí alguém pode dizer, é uma postura diplomática. E de fato é, a minha postura com essas pessoas é uma postura diplomática. Ponto. O diplomata, ele está lá no meio do conflito. Então, a pessoa se esquece que eu fui. Ela tá lá, muitas vezes, no teclado. É. Exato. Eu estou lá no meio do conflito. Exato. E no meio do conflito, porque eu tenho uma radicalidade profunda na minha crença no evangelho, É. não por meu mérito, mas porque fui alcançado no meio da lama e dali Jesus me tirou, então eu não tenho como não crer. Então, por uma profunda crença no evangelho e no evangelho do Jesus que ama os inimigos, a gente vai para o ambiente de conflito, mas ali a gente é diplomático. Exato. Mas isso não denota falta de radicalidade. Pelo contrário, denota falta de radicalismo. Exato. É porque Jesus, Vitor, ele foi no templo, Nossa. ele chutou a galera lá. Toda essa história. O Jesus, ele pegou a galera lá e os evangélicos estão muito diplomáticos, engomadinho. Vocês vão lá e vocês não falam a verdade. Só que Vocês passam pano. O Jesus não. Jesus chegou no templo e mandou bala. E tá. Só que assim, eu acho que esse discurso tem o seu lugar, porque ele tem o seu lugar no evangelho. Vamos fazer um BT Papo sobre isso com o Vitor em algum momento. porque dá mesmo, né? Esse discurso tem o seu lugar, porque ele tem o seu lugar nos evangelhos. Isso está relatado Pô, lá. esse é um tema para um BTcast, hein? Jesus virou as mesas. Agora, eu quero lembrar o seguinte. Tem perspectiva sobre isso. Eu quero lembrar o seguinte: contra quem Jesus virou a mesa? Exato. Boa. Contra mercadores da fé. E quem são os mercadores da fé no contexto brasileiro? Os evangélicos. Exato. Tá? Então, você que tá pedindo pra eu virar a mesa, você corre o sério risco de eu virar a sua. É. É. Eu não vou virar a mesa. Botou o pezão ali, né? Pessoal almoçando, cara. Meu pé é peludo. Oi. Eu não vou virar a mesa pro cara que saiu da igreja porque chegou à conclusão que as coisas que ele viveu no ambiente de igreja não revelam, não refletem o evangelho. Esse cara não é o cara contra quem Jesus virou a mesa. Perfeito. Eu não vou virar a mesa contra o cara que abraçou apostasias e heresias, embora eu vá confrontá-lo, embora eu vá denunciar, como de fato estive numa dessas mesas, e no final da mesa eu falei: por isso, depois de tudo isso que a gente viu, eu posso dizer pra você, você é herege e nem por isso você vai atravessar a mesa pra me bater. Falei pro cara na cara dele. E nem por isso o cara atravessou. Então, não foi contra o herege que Jesus virou mesa. Contra o herege, a igreja do primeiro século teve outros comportamentos. De denunciar, de dizer anátema, até mesmo em alguns momentos de não sentar com essas pessoas. Tá? Mas a gente precisa ter essa distinção. Contra quem Jesus virou a mesa? Cara, a gente precisa limpar o nosso quintal. Então, ser um teólogo gente boa não é um problema. Enquanto você for criticado por ser gente boa, por ser gentil, por ser amoroso, será que isso é uma crítica? Tem uma coisa que eu quero trazer aqui, infelizmente eu acho que não tem tradução, deve ter a tradução automática do YouTube, mas tem uma pregação muito legal do Rich Villodas sobre os pacificadores das bem-aventuranças, porque ele escreveu o livro sobre as bem-aventuranças lá, né, sobre o Sermão do Monte, né, o The Narrow Path. Esse livro tem em português, que é o Caminho Estreito ao Mundo Cristão, mas
tem a pregação dele em que ele faz diferença entre pacemakers e pacekeepers. Que eu não gosto da tradução para português que fica pacificadores e pacifistas. Eu acho que pacifismo tem a ver com uma ideologia, parece uma crítica a um tipo de ideologia. E não é isso, é crítica a uma postura, que é aquele que nunca se envolve no conflito, nunca está presente no conflito. E o pacemaker, ele traz à tona as divergências para pacificar, né? Então, eu acho interessante a maneira como o Rich Villodas coloca lá na pregação dele. Não lembro o título, a gente coloca aqui no coisa. Vamos ficando por aqui? Encerra. Vamos. Eu vou encerrar? Encerra. Então tá bom. Gente, se foi mais um BT Papo ou um BT Chat, já que a gente tá em Londres. Eu cheio de anglicismos hoje, né? Gostou? Pacemakers, pacekeepers. Tem que gastar o seu inglês aqui, Tem né? que gastar, né? Eu gastei o inglês de duas maneiras. Foi quando a gente chegou e Boa. agora. Mano, o resto tudo eu não... Cara, eu fui falar com o pastor lá da igreja lá, cara, eu troquei before por after, foi horrível. Cara. Sério? Mas, gente, eu tenho sempre muito medo de entrar na imigração quando é Estados Unidos ou aqui em Londres, porque eu não sei falar inglês, entendeu? I don't speak English. E ela não entende uma palavra em português. Exato. Então, assim, cara, claro que a gente vai preparado pra saber aquele básico. Mas, mano, a mulher... Aí eu fui com o Cacau. No gabinete lá. No negócio, como é que é? No guichê. Booth. Mano, no guichêzão lá. Aí, Guichê velho, tá bom, né? a mulher fez um monte de pergunta, irmão. Um monte. Eu não ia saber responder metade Mas ela daquilo. não ia fazer esse monte de pergunta pra ele se ele fosse sozinho. É porque o Cacau fala demais. E o Cacau fala demais Eu também. também falo demais. É, exato. Mas assim, Não salvou. significa que eu falo bem. Mas, mano, ela entendeu? Então, assim, ela ficou sabendo, inclusive, que eu sou luterano agora. Vocês entraram, a gente tá em A solo gente tá aqui. britânico. Exato. Então, muito obrigado, inclusive, a todo mundo que nos acolheu aqui em Londres. E é isso. Agora, na hora de chegar no Brasil, você que vai falar. Eu vou fingir que não falo. Brincadeira, gente. Nunca menta pra imigração, tá bom? É bucha. Gente, obrigado, Vitor, por ter participado desse BT Papo. Sou eu quem agradece. Somos muito felizes em ser seus amigos e discipulados. A recíproca é verdadeira, em especial num BT Papo em que o Cacau encerra com Rodolfo Abrantes, nosso querido irmão. Ó, caramba, que é isso? É isso, gente. Você nem percebeu a citação. Não percebi. Eu não ouço Rodolfo Abrantes. Mas não foi... Não foi nessa fase. Foi a outra fase, você ouve menos ainda, talvez. Menos ainda. Só do Cilim. Gente, é isso. Deus abençoe todo mundo. Até o próximo BT Papo, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quer falar alguma coisa? Onde você vai? Vamos ver quanto tempo tá. 39 minutos. Tá ótimo. Vamos lá, vamos mais uma aqui, ou duas. Vamos lá. Bora, vai. Isso. Não, manda bala. Tá bonito os romanos ali, ó. Vamos. Eu acho que as roupas eles não eram tão vermelhas assim, tá, gente? Fica aí uma crítica histórica. Ixi, aqui.